Flamengo precisa olhar para esse confronto e falar, bom, esse confronto aqui eu tenho que passar. Não é ficar negociando, tomara que sim, se a gente fizer, não, tem que passar. Aí depois você vai pensar em Peñarol, se vai ser grande, se vai ser... Eu não acredito que chegando já nessa fase o Flamengo vai ficar escolhendo o campeonato, né? Que nem fez, não, agora bom ponto, jogar o Campeonato Carioca. Agora nós vamos... Sinceramente. Não, mas assim, não dá para esperar que o Flamengo coloque o time reserva como fez a princípio. Não dá. Eu acho que o Flamengo agora precisa confirmar aquilo que nós estamos vendo. Jogo contra o Vasco, alguns outros bons jogos. O Flamengo precisa agora começar a passar a mensagem que chegou. Vai pegar um Bolívar, na opinião de vocês, pode ser o confronto mais traiçoeiro? Pô, você vai decidir fora de casa. É o mais traiçoeiro. Você olha assim e fala, pode ser que tenha alguma coisinha aí. Você vai decidir fora de casa no ambiente que trouxe o Bolívar até aqui. É absolutamente palpável o Bolívar fazer 2 gols. Você tem dificuldade no início de jogo. Começa aquele jogo, aquilo que a gente já sabe. Começa o jogo, aí vai testando. E bola de fora, e bola de fora, e bola de fora, e acelera. E você toma um gol, daqui a pouco falta o ar, aí começa a pesar todo um psicológico de uma eliminação, o placar que não é. E é muito difícil. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, nesse vídeo nós vamos acompanhar, né, a imprensa repercutindo, parceiro, o adversário do Flamengo, né, o Flamengo que vai enfrentar novamente o Bolívar, né, é o nosso adversário, né, o adversário ao qual já conhecemos e enfrentamos, inclusive agora na fase de grupos. O amigo aí tá falando, né, que o Flamengo pode levar 2, mas pode fazer 5 aqui no Maracanã, e aí... O que adianta? Pode levar 2, mas aí o placar agregado 5-3, 5-2, né? Então, meus amigos, vou falar pra você, eu acho que ficou de bom tamanho. Eu vou falar no final, né, qual foi ali a minha visão sobre esse confronto. Então assista o vídeo até o final para você pegar as análises, tá? O porquê eu acho que ficou de bom tamanho enfrentar o Bolívar novamente, tá? Vocês vão entender direitinho. Mas antes, deixa eu dar os créditos aqui pra galera da ESPN Brasil. Link na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar qual foi a análise da mesa, né, sobre esse adversário do Flamengo nas oitavas da Libertadores, que vai ser o Bolívar. Roda aí, produção! Vamos para Flamengo e Bolívar, que esse é um ponto, então, e o Zé citou aí sobre a questão de uma dificuldade extra. Mas só um pontinho para passar pro Zé. O Flamengo precisa passar pelo Bolívar. Não tem como ficar negociando dificuldades. Aí que tá o ponto. Passar. Tem que passar, é a obrigação do Flamengo passar, como os times brasileiros. Consecutivo, parar no oitavo, fazendo o que tá fazendo, com o investimento que tem. E vamos lembrar, tem o quê? Tem 3 semanas, 2 semanas, que meteu na sacolada? Tem. Sim. Tem, foi. 4-0, 6-1 agora. É a máquina do Mengão. E não como virar e falar, porque lá em cima é difícil. O Bolívar complica, o Bolívar se acostumou a jogar mata-mata de Libertadores e avançar e fazer presença boa. Mas, gente, vamos lá, né? Francamente, o Flamengo precisa passar pelo Bolívar. É igual ano passado. No passado a gente ficou aqui projetando, nessa mesma época do ano, um possível Fla-Flu das quartas. O Flamengo só esqueceu de combinar com a Olímpia. Nas oitavas. Então, assim... É verdade, cara. Não dá mais pra ficar nessa de que... não, mas tem que respeitar. Tem obrigação, lá então. Lá em cima é difícil. A partida de ida pode te apresentar um cenário de dificuldade além do que você projeta. Você não sabe qual time você vai ter até lá, por qualquer problema de lesão e tudo mais. Mas o Flamengo precisa olhar para esse confronto e falar, bom, esse confronto aqui eu tenho que passar. Não é ficar negociando, tomara que sim, se a gente fizer, não, tem que passar. Aí depois você vai pensar em Peñarol, se vai ser Grêmio, se vai ser... Você usou até a palavra obrigação, por quê? Pela questão de investimento, do trabalho. Não, você falou... Falei que precisa passar. Não, ele não falou obrigação. Foi você. No caso do Flamengo é muito simples, né? Volta a fita aí. O Flamengo tem que golear no jogo de ida. Ele que falou. O Flamengo tem que fazer a classificação dele na partida de ida. Ele nesse grupo ficou em segundo lugar no pote 2. Então, você vai para uma situação muito extrema no partida de volta. Então, o Flamengo é simples. Primeiro jogo, ele tem que fazer um placar dilatado, elástico. O problema do Flamengo é... Para ter uma tranquilidade. Eu não acredito que chegando já nessa fase o Flamengo vai ficar escolhendo o campeonato, né? Que nem fez, não. Agora bom ponto, jogar o Campeonato Carioca. Agora nós vamos... Sinceramente. Não, mas assim, não dá para esperar que o Flamengo coloque o time reserva como fez a princípio. Não dá. Eu acho que o Flamengo agora precisa confirmar aquilo que nós estamos vendo. Jogo contra o Vasco, alguns outros bons jogos. O Flamengo precisa agora começar a passar a mensagem que chegou. Entendeu? Porque chegou, vai jogar contra o Peñarol, naturalmente, o Peñarol, olha, os últimos jogos aí é um time chato, joga no estádio pequenininho, time forte fisicamente, tem um jogador que jogou no Fluminense,
com a perninha esquerda, agora ele tá arrebentando. O Léo Fernandes tá arrebentando, tá jogando muito bem. É um time forte. Então, assim, o Flamengo chegando para... Eu acho que o Flamengo vai passar contra o Bolívar, eu não tenho dúvida disso. Chegando contra o Peñarol ou contra o Grêmio, eu não sei. Eu acho que o Peñarol, para mim, o Peñarol é um dos times que vai criar problema nessa chave aí. É um time que é aguerrido demais, fisicamente. Pode até ser o Grêmio, né? Só um detalhe, a má notícia dessa chave é que o Flamengo passando e pegando o Peñarol... Ou o Grêmio, né? Passando e pegando o Peñarol, o Flamengo vai decidir fora também contra o Peñarol. Sim. O Peñarol fez... E esse é o problema. Fez 12. Peñarol é o último clube que venceu na Libertadores o Flamengo no Maracanã, 2018. É isso, mas né? vocês falaram sobre esse Bolívar também, o Zé lembrou, tem o investimento do Grupo City, né? O Grêmio vencendo os 2 jogos, ele vai a 12, né? Daqui a pouco nós vamos falar do Grêmio, onde ele pode... Fora. Essa é a má notícia. Também pode. Seu preço vai pagar da tua primeira fase que você oscilou. Ô Pedro, o Zé lembrou uma coisa aqui, o Bubu, que é interessante da gente também trazer para o debate, que aí vai ter o brasileiro já avançando, 2 meses e pouco, se o Flamengo tiver lá em cima que de escolher, não pode escolher, cara, agora é a Vera, né? Vai ter que jogar com todo mundo bem, né? O Flamengo tem um primeiro problema agora aqui, que desde o começo do ano se falou, que é a Copa América, né? Que o Flamengo é um dos times mais prejudicados em ceder jogadores, perder jogadores. Isso já vai, digamos assim, mexer um pouquinho com a estrutura. Então, eu não sei se o Flamengo vai conseguir manter esse embalo. Neste momento, neste recorte, o Flamengo é o líder do brasileiro. É difícil falar isso, o Inter poderia ser o líder, porque tem 2 jogos a menos, tal. O Flamengo mas a Copa América termina um mês antes, tá? Então, mas assim, você vai perder... Eu acho que ele e Dela Cruz ainda não foram convocados. Não foi ninguém no Flamengo, do Uruguai. Exato. Mas é porque foi uma... pra lista. Vai mudar. O Bielsa não chamou para amistoso, né, agora, né? Que pouco importa. E o Bielsa gosta de fazer testes, experiências. Isso. Mas eu imagino que a turma do Flamengo do Uruguai, por exemplo, vai para a Copa América. Então, talvez o Flamengo perca um pouco de fôlego, embora tenha o melhor elenco da América do Sul, no brasileiro. Aí quando volta, os caras vão ter ficado possivelmente 1 mês fora do Flamengo. Você não sabe se os caras voltam nas mesmas condições, porque lá o treinamento... O Zé sabe, você fica na seleção 1 mês, 2 meses, a preparação física é outra. Às vezes o cara é reserva. Tem jogador que eu já vi, o Jadson, por exemplo, tava voando, pegou uma Copa das Confederações, ficou na reserva, não jogou, voltou depois de 1 mês, né, perdeu o ritmo. Então você precisa ver como é que esses jogadores que vão servir Copa América, como eles vão voltar. Se vão voltar cansados, se vão voltar sem ritmo de jogo. O cenário é um pouco diferente. Então o Flamengo vai ter esses 2 impactos. Primeiro a perda dos jogadores, depois ver como é que esses caras voltam. Tá. Né? Então, eu acho que é um confronto perigoso pro Flamengo, mais perigoso do que era o Olímpia o ano passado. Porque o Olímpia não tinha altitude e o Olímpia é um time muito aguerrido. Foi ali na base da raça, coração, tradição e tal. Né, Bubu? Acho que o fora de campo atrapalhou muito o Flamengo. Se você lembrar, você lembra da primeira partida que foi no Maracanã? Lembro. Você lembra como acabou o jogo? Os jogadores do Flamengo sentados no chão, cabisbaixo, e o time do Olímpia, né? Aqui, ó, pra torcida, ó. A confiança danada. Então, mas por exemplo... Se esse ano vai ser assim. Mas é porque o Flamengo, no segundo jogo, fora de casa, o Bolívar é um time capaz. Ele precisa fazer 2 gols. Vamos supor que o Flamengo ganha de 2-0. Porque a gente fala que 2-0 é um placar legal, né? Pra você ir com uma certa tranquilidade e decidir fora. Sim. No caso do Flamengo, se ele faz 2-0, 3-1 em casa, contra o Bolívar, mesmo assim você fica com uma pulga atrás da orelha. Claro. Porque assim, o Bolívar lá vai colocar você numa situação desconfortável. Então precisa acelerar, os caras vão chutando, correndo que nem louco, não sei o quê. E aí, por mais que você tenha a superioridade técnica, e o Flamengo tem muito mais em relação ao Bolívar, se ele não leva uma vantagem considerável para lá, o fator altitude, nesse caso, os 3.600 metros, pesa. É bem pior do que Quito, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que o Bolívar tem argumentos futebolísticos, tem um treinador espanhol, o time não digamos assim, né, uma galinha morta. Então, eu vejo argumentos para o Bolívar, decidindo em casa, especular com uma derrota honesta fora. Bolívar perdendo por 1 ou 2 gols, ainda dá pro Bolívar sonhar. Os caras ainda vão acreditar. Mas então, por isso que eu falo, o Flamengo que tá numa onda de goleada, meteu 4-0, agora meteu 6-1 e tal, o Flamengo precisa ir com essa cabeça. Entendeu? Pra meter 3, 4, 5 gols de diferença, pra não dar chance ao adversário. Na tua opinião, e até usando o que vocês estão falando, né? Porque é um Flamengo que tem esse peso do favoritismo e tal, tem um bom time, vai pegar um Bolívar, na opinião de vocês, pode ser o confronto mais traiçoeiro? Você vai decidir fora de casa. É o mais traiçoeiro. Você olha assim e fala, pode ser que tenha alguma coisinha aí. Você vai decidir fora de casa no ambiente que trouxe o Bolívar até aqui. O Bolívar vai para o mata-mata ano que vem, vai até as quartas por conta do que ele faz em casa.
O Bolívar, ele se classifica como o primeiro colocado do grupo pelo que faz muito em casa. Você vai pegar o Bolívar por conta da sua incapacidade de resolver o grupo na primeira fase, fora de casa. Você pode ganhar de 2-0 em casa, é tranquilo. Você vai subir o morro lá tranquilo. É absolutamente palpável o Bolívar fazer 2 gols. Você tem dificuldade de início de jogo. Começa aquele jogo, aquilo que a gente já sabe. Começa o jogo, aí vai testando. E bola de fora, e bola de fora, e bola de fora, e acelera. 15, e você toma um gol, daqui a pouco falta o ar, aí começa a pesar todo um psicológico de uma eliminação, o placar que não é. E é muito difícil. Qual é o desenho... Qual é o cenário do jogo do Flamengo e Bolívar no Maracanã, que o Flamengo atropela? O Bolívar faz algo que eu particularmente não esperava. Não sei se vocês esperavam. O Bolívar até sai um pouco pro jogo. Sim. E aí, quando ele sai pro jogo... Não tá mais ficando, não. Eu não sei, Zé. Você acha que... O Bolívar podia perder ali, né? Mesmo ele perdendo, ele já tinha noção... Mas aí você vai chegar no ponto que eu quero. O Bolívar jogou meio... Você não imagina que o comportamento do Bolívar, para um jogo de ida das oitavas, sabendo que decide no morro, lá em cima, na altitude, vai ser diferente? Eu acho que vai ser diferente. Vai ser um Mourinho. E aí eu acho que o Tite vai ter que pensar 2 meses, ou mais de 2 meses, em como ele vai abrir essa defesa do Bolívar para encaminhar, e aí vai ter que ser mais ou menos o que você fez ontem. O Flamengo ontem goleia o Vasco muito por conta de um comportamento que nem vinha sendo padrão. Ele faz 3, ele entende o que é aquilo, ele vai para atropelar porque o adversário está nas cordas. Ele não fica negociando, ele não tira para poupar, ele não bota lá para trás, ele não toca para... Ele vai, 3, virou, 6, acabou. Não é que tem que golear por 6, só que o Flamengo precisa encarar. O grande jogo, para mim, do Flamengo é a ida. Lá fora você não tem como negociar muito, você não tem como prever. Você não sabe a reação do teu jogador. É muito... Eu acho que o Zé vai estar num condicionamento bom, a planilha dele aqui tá ótima. Cara, o Zé morreu com 10 minutos, eu não tenho como explicar como fazer. Isso acontece. Como já aconteceu com times brasileiros. Você não tem certeza. O jogo tá passando muito por um corredor com Vinha pela esquerda, com Cebolinha. O Flamengo tá 3, 4 jogos resolvendo por ali. Aí você pega na altitude, com 10 minutos no teu lateral morre. O Cebolinha, que é teu bom jogador, não tá funcionando. Ou alguém não responde, o Pedro não consegue prender a bola, porque ela tá vindo... É muita coisa que você vai precisar, sabe, topar, encarar como algo que pode acontecer. Então, é muito traiçoeiro, claro que é. O Bolívar O São Lourenço é mais traiçoeiro que o Bolívar? Para mim, não é. O Fluminense pode ser Strong, Tio Pato. O Nacional é mais traiçoeiro que o Bolívar? Para mim, não é. Então, é muito o Bolívar. Que pegaram times estrangeiros. O Bolívar é um time que ele tem quase que duas formações. Ele tem duas O Bolívar é o grande time do país dele. Aí você vai pro país. Tem maior investimento lá. É um time que tem torcida, que tem camisa, que tem tradição. Só pra ser justo, não é só time que joga... O Bolívar tem trabalho hoje com bola, sabe pressionar, sabe jogar. Tem um trabalho ali, porém, o que salta aos olhos pra mim é você resolver uma vaga fora de casa. Você pode sair do Maracanã com 2 gols de vantagem e ainda ficar sem entender. Galera, sinceramente, eu vou falar pra vocês. Agora eu vou dar minha opinião aqui sobre esse confronto. Eu acho que é um bom, tá? Ficou de bom tamanho aí pro Flamengo. Primeiro, né? O Flamengo vai enfrentar um adversário já conhecido. Ou seja, o Flamengo conhece os jogadores, conhece a forma de jogar, o treinador, né? Num confronto direto contra o Bolívar, o Flamengo se deu melhor. O Flamengo perdeu por 2-1 jogando lá no Morro. Mas se você parar para analisar, o Flamengo não tinha 7 jogadores titulares, era um catado, né? Foi colocado reserva do reserva para jogar lá. E aí o Flamengo com os titulares lá, dá tranquilamente para empatar ao menos, né? Ah, Júnior, ganhar a gente sabe que 3.600 metros lá é quase outro esporte. Mas, cara, empatar talvez consiga. E detalhe, outra coisa que eu acho que ficou de bom tamanho, o Flamengo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã. No agregado, o Flamengo meteu 5-2, tá? Perdeu lá por 2-1 e ganhou de 4-0 aqui no Maracanã. Se o Flamengo repete novamente essa goleada de 4-0, galera, desculpa, pode ser na altitude que for, é o Flamengo jogando lá, o Flamengo também é time. E é o Bolívar é um time hoje ajeitadinho, beleza e tal, mas não é esse time todo. Então, pra mim, ficou de bom tamanho, porque o Flamengo conhece o adversário, vai jogar o primeiro jogo em casa, dá pra decidir logo no primeiro jogo e desmotivar logo os caras lá pra jogar lá, e aí você leva os titulares, dá ao menos pra conseguir um empate, e sem contar que o Flamengo poderia ter enfrentado um time mais forte, poderia ter pegado o River, o Atlético, o Palmeiras, né? Poderia ter enfrentado de cara um adversário mais difícil até do que o Bolívar e até do que a altitude, tá? Então... é lógico, não é um dos adversários mais fáceis, mas também não é um adversário invencível, tá? Eu acho que dá para o Flamengo vencer sim, e eu, sinceramente, achei de bom tamanho, tá? Então,
Eu acho que o Flamengo caiu bem no chaveamento, tá? Um lado ali ao qual, se o Flamengo passar, vai enfrentar o Peñarol ou esse primeiro colocado do grupo C, que é um adversário acessível, tá? Mesmo o Peñarol sendo o último time a ter vencido o Flamengo na Libertadores no Maracanã, o Flamengo não perde há mais de 5 anos jogando no Maracanã em Libertadores, tá? A última derrota foi exatamente para o Peñarol. Acho que é um adversário também modesto. Dá para o Flamengo fazer frente e até vencer os 2 jogos, tá? Porque não tem altitude. Dá para o Flamengo ir lá no Uruguai e ganhar também. Claro, se for o Peñarol que passar, né? Tem outro time também. Beleza? Então eu gostei. Galera, acho que o Flamengo, né, tem tudo para dar uma virada de chave e agora engrenar. Alô, Tite? Voto de confiança, hein? Faz esse Flamengo continuar jogando assim e as coisas vão começar a funcionar, vão começar a evoluir. Eu gostei, galera, sinceramente, mas queria ouvir você que tá aqui. Coloca nos comentários, né, quais os pontos positivos e negativos você tem a dizer sobre esse adversário, né, que vamos enfrentar agora nas oitavas da Libertadores, beleza? Tamo junto, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. Vou deixar aqui os créditos pra galera da ESPN Brasil, link na descrição desse vídeo. Vou nessa, saudações, fui!